Bom dia. Vocês estão mais animados, né? Vocês estão mais animados, né? Com aquele café da manhã. Então nós já até combinamos, com o Ronaldo e as irmãs da cozinha, foi um café tão bom que nós vamos jejuar até a hora da janta. Então não vai ter almoço, pode ser, né? Então, não, né? E tudo aqui come. Antes de ler a palavra de Deus, vamos ver quem tá bom de Bíblia aí, né? Nosso irmão Jack falou que este hino que acabamos de cantar, ele pode ser uma oração. Ele não só pode, como ele é uma oração. Davi menciona essas palavras. Quem é bom de Bíblia aí? Onde está? Salmo? Bom, já acertou o livro. Só tem 150 capítulos. Qual capítulo? Não. Dona, muito bem, irmã. Salmo 19 e 14. Um jovem pode ler esse versículo para nós? São as palavras baseadas, né? O hino está baseado nessas palavras. Salmo 19 e 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, da meditação do meu coração, perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, exatamente aquilo que temos acabado de cantar no hino, que eu não conhecia, 355, mas conhecia o Salmo, onde fala isso. Bom, vamos continuar os nossos estudos. O tema que estamos estudando, o foco servindo em nosso tempo, na nossa geração, conforme a vontade, conforme o propósito de Deus. Nós vamos ler alguns versículos nessa manhã, começando no Evangelho de João, capítulo 14. Eu creio que o que vamos ver agora nós poderíamos ler na Bíblia inteira, no Velho e no Novo Testamento, mas nós vamos ficar mais com o Novo, que vamos falar nesta manhã. Então, João capítulo 14, verso 16, o Senhor Jesus Cristo, praticamente na última noite com os seus discípulos, dando ensinos a eles no particular, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 15 de João, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Capítulo 16, verso 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ora, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1. Aqui o Senhor, todos sabem, já ressurreto, dando instruções aos seus discípulos. O verso 3 diz, aos quais, isto é, o Senhor, aos apóstolos, aos discípulos, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E agora, verso 4, e estando com eles, isto é, com os apóstolos, discípulos, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, ou a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ainda, capítulo 2, verso 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E mais um versículo na carta de Paulo aos Efésios. Efésios. E o capítulo 5. E o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos, ou sede cheios, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É só isso por enquanto que vamos ler, e certamente esse assunto sobre o Espírito Santo, ele é muito extenso e não é o propósito pensarmos tudo o que a Bíblia diz sobre isto. Mas o que eu quero destacar dentro do nosso tema é que para servirmos ao Senhor conforme o seu propósito, é importante, é necessário sermos cheios, plenos, guiados, usados pelo Espírito Santo. Eu disse que iria apresentar 7 coisas necessárias para o nosso tempo, para a nossa época, para servirmos a Deus conforme o seu propósito. E a primeira, que já temos falado, é que não tem como servir a Deus nesta época que estamos, nessa nossa dispensação, se não fizermos parte da Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, e consequentemente, ou de uma maneira prática, visível, sermos membros, estarmos em comunhão em uma igreja local. É essencial, é isto, ser membro da Igreja de Cristo e estarmos em comunhão em uma igreja. Somente assim nós poderemos estar servindo ao Senhor de uma maneira que é conforme a vontade do Senhor.
conforme o querer do Senhor. Agora, estamos aqui apresentando um segundo ponto, um segundo requisito fundamental, necessário. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. E nós temos a necessidade de sermos plenos, cheios, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo em nossas vidas, em nosso serviço, em todas as coisas. Então, como eu disse, é um estudo extenso, se formos falar de tudo isso. Mas eu quero mostrar alguns exemplos na palavra de Deus e principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, onde vamos ver pessoas cheias do Espírito Santo e o que fizeram. E vamos ver algumas atuações também do Espírito Santo no livro de Atos, que vai nos ensinar que realmente não tem como fazermos a obra do Senhor, não tem como servirmos ao Senhor em nossa geração, em nosso tempo, se não tivermos na dependência do Espírito Santo. Fazer diferente é fazer no orgulho da carne, na capacidade do homem. Isso não redunda em glórias a Deus. O Espírito Santo é mencionado na Bíblia, Velho e Novo Testamento, cerca de 320 vezes. 320 vezes. Nós sabemos que eu creio que todos sabem, e quem não sabe, atente agora, há uma diferença da maneira do Espírito Santo agir no período do Velho Testamento e, vamos dizer assim, no período agora em que estamos, desde Atos capítulo 2, nesse período da igreja, nesse período que estamos vivendo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, as quais o Senhor havia de usar, iria usar, mas o Espírito Santo capacitava aquelas pessoas para o serviço que Deus queria que fizessem. E nós podíamos dar vários exemplos, mas eu não vou poder, o nosso tempo não permite entrarmos em todos os exemplos, mas o Velho Testamento, você vai ver que na construção do tabernáculo o Espírito Santo capacitou, Moisés foi cheio do Espírito e outros que o ajudaram, e Davi, e assim por diante. Até o próprio Saul teve uma atuação do Espírito Santo. Então o Espírito vinha para determinado serviço, Sansão, um exemplo bem conhecido, mas o Espírito Santo podia, como de fato era, ele não vinha para habitar permanentemente. Ele usava, fazia aquele serviço e, dependendo da condição, ele se retirava. Mas a partir de Atos capítulo 2, segundo a promessa do Senhor, que nós temos lido agora mesmo em João capítulo 14, o Senhor, ele fala em João 14, acabamos de ler, verso 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E assim o Espírito Santo, e há outros textos que comprovam isto, que a partir de Atos capítulo 2, quando o Senhor enviou o Espírito, ele mesmo, um outro texto, ele diz, a palavra de Deus, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, João 7, 37, 38 e 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
E aí, o Espírito, através de João, explica o que isso disse. Isso disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado. E é o que temos lido em João. Convém que eu vá, lhe disse Jesus, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Então, a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo, ele vem para habitar em todos os salvos. Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, então ele nasce de novo e assim o Espírito Santo vem habitar. No livro de Atos, eu quero destacar agora, ver com vocês alguns serviços que foram realizados, alguns trabalhos, algumas ações realizados por homens e vários cheios, que estavam cheios do Espírito Santo. Na verdade, todo o serviço de Deus, mesmo no Antigo como no Novo, todo o serviço de Deus e para Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, é pela operação, sempre foi pela operação, pela ação do Espírito Santo na vida dos servos, dos seus servos. Agora, quando nós chegamos no livro de Atos, temos uma coisa impressionante. Eu disse que o Espírito Santo é mencionado nas Escrituras cerca de... Muito bem, 320 vezes. Só no livro de Atos, o Espírito Santo é mencionado mais de 50 vezes. Olha a proporção. Percebe a proporção? Das 320 vezes, vamos dizer assim, cerca de 54 vezes, vai variar talvez, não contei, mas cerca de 50 vezes, mais de 50 vezes, é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. É o livro, tanto é que alguns sugeriram, que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser muito bem intitulado Os Atos do Espírito Santo. Os Atos do Espírito Santo. São os Atos dos Apóstolos, atos feitos, mas eles não fizeram pela capacidade deles, eles fizeram pela capacidade, pela capacitação que o Espírito Santo lhes deu. Então, no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver primeiramente que é o Espírito Santo quem nos capacita a servir. Atos 1, Atos capítulo 1, que já temos lido. Verso 4, 5. O Senhor determinou àqueles discípulos, verso 4, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O Senhor está com os seus discípulos, aqueles apóstolos que durante 3 anos e meio, foram discipulados, ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem a condição hoje de frequentar uma escola bíblica, usando uma comparação aqui, como essa, que os apóstolos tiveram, recebendo orientações, instruções do próprio Senhor Jesus Cristo. 3 anos e meio,
aproximadamente. E agora chega um momento que o Senhor disse para eles, Mateus, aquela grande comissão: agora vocês vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas aqui, em Atos capítulo 1, que é essa ocasião, nós temos alguns detalhes. O Senhor vai enviá-los, mas o Senhor diz: primeiro ficam, primeiro espera. Como nós temos aprendido, há momento de ir, mas há momento de esperar para poder ir. E aqui nós vemos exatamente isso. O Senhor está dizendo, disse aos seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que vocês possam receber. Então eles fazem algumas perguntas que nós, no verso 6 e 7, sobre a restauração de Israel, e o Senhor diz que não competia a eles agora essas coisas, mas o Senhor diz no verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, poder, dunamis, aquela palavra, uma dinâmica, aquilo, uma capacitação, um poder que há de vir sobre vós, e eu vou parafrasear, e então ser-me-eis testemunhas. Vocês fiquem em Jerusalém até que receba a promessa, até que o outro Consolador venha, até que o batismo com o Espírito, que o Senhor havia de fazer, o batismo com o Espírito Santo, eles seriam batizados. E quem é que batiza com o Espírito Santo? João disse, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E é isso que o Senhor disse, vocês ficam em Jerusalém, porque quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E assim vai acontecer em Atos 2. Mas o que eu quero destacar aqui é no verso 8 aqui de Atos, que antes de irem, apesar de toda a formação, vamos dizer assim, doutrinária que eles já tinham, de todo o ensino que eles tinham recebido do Senhor, não era isso. Lógico que isso é importante e necessário, o conhecimento, o preparo, o estudo da Bíblia, e não estou falando de escola, a melhor escola bíblica para vocês, jovens, é a igreja local, porque na igreja nós aprendemos fazendo, participando, envolvendo. Ali é a escola bíblica, mas todo aprendizado apenas doutrinário, não era essa palavra que eu queria, mas esse aprendizado apenas para encher-nos de conhecimento não é suficiente para nos capacitar, para nos tornar servos verdadeiramente úteis a Deus. O que é preciso? Vocês esperem, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Aí vocês estão preparados. Aí vocês estão em condições. Aí vocês estarão capacitados. Entende isto? É necessário o Espírito Santo habitar em nós e estarmos cheios, plenos do Espírito Santo para fazermos o serviço, a obra de Deus. Aqui em Atos, capítulo 2, nós lemos no versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pulamos para o capítulo 4 de Atos, e lemos no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel,
Então note bem, Pedro, no verso 8, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e depois, quando chega no versículo 13, então eles, as autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, então falaram com Pedro com toda a ousadia, falaram com ousadia, capítulo 4 ainda, versículo 29, a igreja orando, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E o verso 31 nós lemos, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra. Esses versículos que temos lido, eu quero destacar uma coisa só. Nos 3 pontos que lemos, Atos 1, 2 e 4, Atos 4 e 8, Atos 4 e 31, estão falando. Eles estão cheios do Espírito Santo. E eles estão falando. Eles estão falando. Atos 2 e 4, eles estão falando, e você vai ler o contexto, das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus. Os homens reconhecem isso. Eles dizem, como todos esses, estamos ouvindo nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. No capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai responder aquelas autoridades que estão impedindo-os de pregar. E Pedro vai dar uma das mais claras declarações da suficiência de Cristo como único Salvador. Cheio do Espírito Santo, respondendo para aquelas autoridades, Pedro vai dizer, ele, falando de Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra principal, cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Um testemunho de que eles estavam falando de Jesus, anunciando o Senhor Jesus, porque não há salvação em nenhum outro. E quando chegamos no capítulo 4 ainda, sendo impedidos de pregar o Evangelho, Pedro e João vão aos irmãos, aos outros, e compartilham aquela proibição. Eles oram, e a oração deles, eles pedem, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E o Senhor, de uma maneira especial, responde a essa oração, porque diz o versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Então nós vemos que para anunciarmos a palavra, para pregarmos o Evangelho, precisamos ser pessoas, salvos, lógico, mas que estejamos na dependência do Espírito Santo. Ou, por que não dizer, pessoas que estejamos cheios do Espírito Santo, que o Espírito esteja de fato controlando as nossas vidas, não só quando saímos para pregar. Então, para testemunharmos do Senhor Jesus Cristo, para falarmos aos demais, seja de maneira particular, seja de maneira pública, da palavra de Deus, temos que entender a nossa dependência do Espírito Santo. Não podemos fazer isso, não devemos fazer isso confiando na nossa própria capacidade. Isso não quer dizer que não devemos preparar, estudar, estar sempre em contato com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não vai, ele nos fará lembrar, ele nos ajuda, mas ele vai usar aquilo que temos também. Então, há o nosso lado, mas o que eu quero dizer é,
há uma dependência, temos que ter essa dependência. Mas, avançando mais um pouquinho, capítulo 6, aqui de Atos, vamos ver uma outra coisa, outro serviço guiado, necessário, o Espírito. Atos capítulo 6, versículo 3, nós lemos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este negócio. Verso 5, este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e menciona mais alguns. Agora aqui é uma outra questão. Há uma situação de murmuração, uma situação conflitante dentro da igreja. E precisavam de alguns homens, no caso aqui 7 homens, que pudessem, que foram indicados, que foram reconhecidos, escolhidos de certa forma, como vamos ver, para que eles pudessem fazer aquele serviço até de apaziguar a situação. Os apóstolos reunidos sugeriram o que devia ser feito. Escolhei entre vós 7 homens. E aí vem algumas qualificações que esses homens tinham que ter. Entre essas qualificações, que era homens de boa reputação, homens de sabedoria, mas era também cheios do Espírito Santo. Eu creio que os 7 preenchiam esses requisitos. É nos mencionado com mais destaque Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Mas uma coisa me chama e deve nos chamar a atenção: escolhei entre vós 7 homens, e entre outras coisas, cheio do Espírito Santo. Poxa, isso é uma coisa impressionante. Isso me ensina alguma coisa. Isso me ensina que é possível nós percebermos, irmãos, homens e mulheres, que a vida, o normal daquela vida, o que caracteriza aquela vida, são decisões, são procedimentos, são conversas, muitas vezes, que demonstram que estão sendo usados, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Não são homens que estão em êxtase, saem gritando, então é cheio do Espírito Santo. Não é isso. Homens que estão, sem dúvida, para nós ainda muito mais fácil, manifestando o fruto do Espírito Santo em suas vidas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Me ensina que ser cheio do Espírito Santo deveria ser o normal da vida do cristão. Eu sei que, e vamos tentar aprender um pouco disso, eu tenho que fazer a manutenção, posso dizer assim, cultivar isso diariamente, enchendo, sendo enchido pelo Espírito Santo. Mas é alguma coisa que pode caracterizar a vida de irmãos e de irmãs. Se fosse pedido para que ali na sua igreja local fosse mencionado, fosse escolhido 1, 2, 3 irmão, irmã, que fosse cheios do Espírito Santo, não precisa me responder. Vem alguém na sua mente? Vem alguém na sua mente? Vem alguém na sua mente se referindo a irmãos que preenche esse requisito? Então isto... o ponto interessante aqui também, irmãos, parecia um serviço muito simples. Servir as mesas, distribuir os alimentos sem fazer acepção de pessoas, as viúvas, cuidar das viúvas. E nós diríamos, bom, para isso qualquer irmão serve. Mas não é assim.
no propósito de Deus, na direção dos princípios da palavra de Deus, para obras que estejam relacionados, mesmo que não seja espiritual no sentido, é uma obra material, física, mas que esteja relacionado com as coisas espirituais. É importante que sejam homens e mulheres espirituais. Salvos, primeiramente, sem chance de querer fazer se não é salvo, mas não só ser salvo, mas que seja de boa reputação e que seja, em alguns casos, muita sabedoria, como aqui tinha que ter sabedoria, fé e cheio do Espírito Santo. O tempo corre, vamos para mais um pouco. Atos capítulo 7, versículo 55. É Estevão ainda. Tem um lugar atrás, até deveria ter lido, mas talvez eu não vou achar. É o capítulo 6 mesmo. Vou ver se eu acho que rapidinho. Verso 10, capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Aqui na minha maiúscula, creio que mesmo que o Espírito com que falava, a maneira que ele falava era pela atuação do Espírito Santo na sua vida, não há dúvida. Mas no capítulo 7, versículo 55, mas ele, isto é, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, e ele vai trazer. O que eu quero destacar aqui é que chegou um momento na vida de Estevão, que ele está numa situação crítica, de perseguição. E nós vemos um homem de coragem nessa hora. Nós vemos um homem ousado. Ele, se você ler esta pregação, essa defesa de Estevão é bem longa. Ela começa ali no versículo 2 do capítulo 7, um capítulo longo, e vai até aqui quase no fim do capítulo. E ele está, e o problema, as coisas começou ali no capítulo 6, quando ele ia falando a verdade, aqueles homens não queriam, resistiam, mas ninguém podia resistir ao Espírito com que ele falasse. Então, eles arrumaram falsas testemunhas para acusar Estevão, para poder matá-lo, e ele vai se apresentando, ele vai expondo a palavra e vai falando em sua defesa, mas muito mais em defesa da verdade. E ele vai chegar ao momento que agora eles vão se enfurecem, como diz o verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Imagina a cena. Estão ali com aquela linguagem corporal de ódio. Estão querendo matar com as próprias mãos. Estão cheios de ódio, enfurecidos. Mas Estevão está cheio do Espírito Santo. E ele responde, ele fala, ele está ali, ele vai ser apedrejado. Eu estava pensando, irmãos, eu sei que aqui é um caso especial. Mas eu penso, não sei se os irmãos vão concordar comigo, não sei se vamos enfrentar essa situação em nossos dias. Chegar no momento de uma perseguição ferrenha, quem sabe até aqui no Brasil, com as mudanças que está acontecendo no mundo e no Brasil também. E talvez nós vamos enfrentar situações difíceis. E somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo é que poderão, em momentos de crise, em momentos difíceis, resistir em prejuízo, se assim for, da própria vida. Não sei se estão entendendo. Mas o que eu quero dizer junto com isso é que isso não é num de repente. Não é que de repente Estevão foi cheio do Espírito Santo. Não é um de repente. Não é nesse momento, então, agora o Senhor vai dar uma força especial. Ele pode fazer isso. Mas é
O que está acontecendo com Estevão é uma manifestação de uma vida. De uma vida. E no momento de crise, no momento crítico, então sem dúvida, há uma atuação do Espírito Santo. Me lembra, vou ler só um versículo em Marcos, se você quiser anotar ou ler junto, em Marcos, deixa eu ver que para mim não perder o versículo aqui. Marcos capítulo 13, estava até aberto, verso 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Olha, vai haver, se houver essa necessidade, para aqueles irmãos e irmãs que estão se envolvendo nas coisas de Deus. Não precisa se preocupar quando vier momentos mais críticos, difíceis, do que você vai falar. Eu creio que isso serve para qualquer época. O Espírito Santo vai nos capacitar. Mas a ênfase toda, ou tudo que eu quero estar mostrando com isto desde a mais simples obra até a mais difícil, a mais angustiante. Nós só podemos fazer se nós estivermos plenos, cheios do Espírito Santo. Já tem tantas coisas ainda para isso, eu não queria jogar esse assunto para até amanhã, mas não vou avançar a hora não, mas vamos mais um pouquinho então em Atos capítulo 11, uma coisa mais leve agora. Atos capítulo 11, versículo 22. Quando o evangelho é pregado ali em Antioquia, não aquela Antioquia da Pisídia, uma outra Antioquia, e aqueles que estavam dispersos foram pregando, mas, verso 22, chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, agora um serviço de exortar novos convertidos, de conduzir novos convertidos, de pastorear, podemos assim dizer, novos convertidos, a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então, Barnabé chega ali, onde muitos estavam se convertendo pela pregação daqueles que foram dispersos. E quando ele chega, ele vê a graça de Deus, ele se alegra. E ele foi enviado pelos apóstolos ali, justamente, enviaram lá de Jerusalém, né? Não diz que foi os apóstolos, mas a igreja enviou Barnabé até Antioquia. E ele ali, sendo usado primeiramente para exortar, para conduzir aqueles novos convertidos, para fortalecê-los na fé, pastorear, num sentido. Mas diz o versículo 24, que ele fez isto porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Mostra essa característica dele, um homem cheio do Espírito Santo, e assim ele foi usado pelo Senhor. Então, esses exemplos a outros, eles são suficientes para nós, por enquanto, para nos mostrar que para fazer esse serviço do Senhor, fazer qualquer obra que o Senhor nos confiar, é importante que nós sejamos pessoas cheias, né? É a palavra bíblica, né? Cheias do Espírito Santo. Eu estou querendo usar plenos do Espírito Santo, mas dependentes do Espírito Santo. Eu vou parar aqui, irmãos.
Há outros exemplos que eu quero dar no livro de Atos, mas ficaria muito longo. Então a gente vai ver o que Deus nos prepara. Porque também gostaria de falar um pouco, e não vai ser agora, sobre o que de fato é ser cheio do Espírito Santo. Não precisamos de muito tempo para isso, como ser cheios do Espírito Santo. Mas, por enquanto, eu acho que isso é suficiente para que cada um perceba que os exemplos que temos na Bíblia para fazer o serviço do Senhor não é estarmos de qualquer jeito, não é estarmos de qualquer maneira, vivemos de qualquer maneira e vamos lá, fazemos a obra do Senhor, de forma nenhuma. A Bíblia diz, me vem aqui um versículo à mente, lá do profeta Jeremias, que ai daqueles que fizerem a obra de Deus, acho que é mais ou menos assim, relaxadamente, alguma coisa assim. E realmente, fazer a obra de Deus sem estar numa dependência do Espírito Santo, por mais que você faça bem na carne, não é assim, não é. Isso não é a maneira correta. Mas vamos deixar aqui e que o Senhor possa, pelo menos, nos dar esse entendimento. Se eu quero servir a Deus na minha geração, conforme a vontade de Deus, conforme o propósito de Deus, eu preciso que o Espírito Santo esteja atuando diariamente, não esporadicamente, mas diariamente na minha vida. Que Deus ajude-nos nesse entendimento. Amém. Amém.